Nesta aula, eu vou apresentar um exemplo prático de criação de uma aplicação usando Razor Pages. O que vamos fazer basicamente vai ser o seguinte: eu vou criar uma aplicação Razor Page e mostrar como utilizar a abordagem Entity Framework Core Code First. Então eu vou criar um projeto, vou definir uma pasta para criar os dados, vou chamar essa pasta de data. Vou criar uma classe chamada aviso, vou criar uma classe de contexto, aviso contexto, context, definir a string conexão, aplicar os migrantes para criar o banco de dados e criar duas páginas. A próxima, a página que vai exibir todos os avisos e uma página para incluir avisos. É uma aplicação muito simples que mostra uma abordagem de atualização da Razor Page. Então, abrindo aqui o Visual Studio, clicando em Create New Project, opção Web, ASP.NET Core Application. Aqui eu vou definir a pasta onde eu vou salvar a aplicação. Essa aqui eu vou chamar Quadro de Avisos. Uma aplicação bem simples que mostra como que eu posso usar os conceitos do Model Bind, eu posso usar o Entity Framework. Então, ASP.NET Core 2.0, Web Application é Razor Pages, sem autenticação. Poderia usar autenticação também, da mesma forma, tá? É que é apenas para mostrar alguns conceitos básicos. Então, ó, ele já criou aqui o projeto, né? Vou fechar aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta no projeto para organizar um pouquinho mais, né? A New Folder. Vou chamar essa pasta aqui de Data. E agora eu vou definir dentro dessa pasta a minha classe, que vai ser o meu modelo de domínio. Eu vou chamar de aviso. Eu vou montar um quadro de avisos, onde o usuário vai poder exibir uma mensagem com data e hora e o responsável pela mensagem. Tá? Então, aqui está a classe de aviso. Aqui eu vou definir de forma bem simples algumas propriedades. Ó, é public int, o ID, né? Public date time, pode ser um nullable, que eu vou chamar de hora, a hora que a mensagem foi publicada, quem publicou a mensagem, né? E a mensagem. Então aqui eu já vou aplicar Data Annotation, tá? Então eu tenho que usar aqui o System Component Module Data Annotations. Então eu vou definir que o ID vai ser a chave primária, aqui eu vou definir que a data vai ser requerido, né? Esse também vai ser requerido, esse vai ser requerido. E aqui eu vou definir um tamanho de nome, né, que eu vou definir como 100. E a mensagem vai ser 250 caracteres. Pronto. Então já estou usando como se eu estivesse usando no aplicativo MVC, né, que na verdade uma aplicação Razor Page ela é uma aplicação MVC. Defini o meu model. Agora eu tenho que instalar o Entity Framework. Eu poderia vir aqui, ó, Tools, eu vou usar uma outra opção para incluir o Entity Framework. Geralmente eu usava aqui o console do Package Manager. Eu vou colocar aqui, ó, gerenciar os pacotes do NuGet para a solução. Ele vai abrir a janela, eu vou aqui em Browser, né, e vou colocar aqui, ó, Microsoft Entity Framework SQL Server, tá? Marco aqui, marco o projeto, vejo a última versão que está estável, a 2.0, né? Então só instalo. Então ele vai incluir aqui no meu projeto agora uma dependência, né? Se eu olhar aqui, ó, ele vai incluir aqui ó, o SQL Server, já incluiu, ó lá, tá? Terminou. Muito bem, deixa eu salvar tudo que eu tenho aqui. Eu vou fechar tudo e agora eu posso definir a minha classe de contexto aqui na pasta data. Vou colocar add class, vou chamar de aviso contexto, context, né?
Você poderia dar outro nome, tá? Então aqui eu vou definir o que? Eu vou definir essa classe aqui, ela tem que herdar, né, de DB-Context, por isso que eu tive que incluir a referência aqui ao Entity Framework Core. E aqui eu vou criar um construtor, e nesse construtor eu vou definir as opções do meu contexto, que vai ser o aviso context. Deixa eu recolher aqui para você me acompanhar. Que eu vou chamar de option e que eu vou passar para a minha classe base. Construtor da classe base. E aqui eu tenho que definir um DB set, uma propriedade, né? Usando a minha classe que representa o meu modelo de domínio, que vai ser mapeada com uma tabela avisos. Tá? Muito bem, já criei o meu contexto. Aqui, se eu quisesse reforçar que o mapeamento deveria ser feito para a tabela avisos, né? Eu diria avisos. Então aqui eu teria que incluir o Data Annotation Schema. Com isso eu estou forçando uma convenção, embora aqui acho que ele vai seguir a convenção. Modelo de domínio criado, contexto criado. Então eu vou definir a string de conexão. Vou aqui no app-set.json, né? Aqui a string de conexão que eu vou definir, eu vou copiar e colar, porque ela é meio chatinha de digitar, mas é igualzinho eu tenho feito. Eu defino a seção, aí defino o nome da string de conexão, e aqui eu vou chamar o banco de dados de avisos BD. Aviso DB, database. Muito bem. Agora eu posso aplicar o migrations, né? Venho aqui em tools, vou no console, vou aumentar aqui para você ver. Vou dar um CLS. Vamos dar add migration aviso inicial. Ele vai criar aqui uma migração para mim. Eu vou verificar se está tudo certo com as tabelas, tudo, e eu vou... Ó, já criou. Não, eu esqueci de fazer uma coisa aqui, tá? Então aqui, ó, eu defini aqui a string de conexão, né? Então qual a mensagem que ele deu? Enable para criar o objeto aviso context. Add uma implementação. Tá. Ó, vou definir aqui no startup, tá? Deixa eu diminuir aqui, ó. Vou definir aqui vou incluir aqui um serviço, tá? Services, vou incluir o meu contexto aqui, add db context, que vai ser o meu aviso context, né? Options. E aqui eu vou definir o seguinte, aqui eu tenho que incluir a referência, né? E aqui eu vou dar um options, eu vou usar o SQL Server, use SQL Server, e eu vou obter a string, tem que pegar a string de conexão do banco de dados, né? Get connection string. Então aqui eu tenho que referenciar o SQL Server, e aqui ele já referenciou? Já. Então aqui eu vou aqui pegar o nome dela, ó, com avisos DB. Voltar no startup. Pronto. Então agora eu
registrei o contexto dado como um serviço e aqui eu estou configurando o contexto para se conectar com o SQL Server usando essa conexão. Muito bem, então agora vamos voltar aqui, vamos dar um CLS, para limpar tudo, deixa eu aumentar. E vamos dar um Add Migration. Ele criou a migração para mim, vou diminuir aqui para mim, para você visualizar. Ele vai criar Create Table, a tabela avisos, a coluna ID, a coluna hora do tipo DateTime, a mensagem 250, o nome 100, beleza, tudo ok. Vamos dar um update database para ele criar o banco de dados. E vamos verificar aqui na conexão se deu tudo certo. Então, ele gerou a migração aqui no método up. No método down, se eu quisesse reverter, ele dava um drop na tabela. E agora eu estou dando um update da database. Vou abrir aqui o meu SQL Server, vou dar uma atualização aqui. Ele criou avisos DB, criou a tabela avisos. Está aqui, vamos ver a estrutura dela, as colunas dela. ID, hora, mensagem, nome, 250, 100. Certinho, ela só está vazia, né? Então agora eu já posso partir para definir a minha aplicação. Então eu vou fazer isso aqui, na pasta Pages, tá? Aqui eu vou criar duas páginas, deixa eu fechar aqui, tá? A página index, eu já vou aproveitar aqui o código dela e eu vou definir aqui um código que eu vou copiar e colar para não ter que digitar esse código, tá? Então vamos lá, eu vou substituir tudo isso aqui. Tá aqui, Então aqui, naturalmente, o nome vai ser quadro de avisos, né? Quadro avisos. Então vamos lá. Deixa eu verificar aqui se aqui no data, no aviso context. Aviso, DB7, tá certinho. Vamos lá no index. Então o que eu fiz aqui, Eu estou na pasta Pages e eu usei uma página que já existia, index. Por quê? Porque quando olha o mapeamento que está definido aqui, controller, ele não definiu o nome e a página é index. Então ele vai exibir a página index. Então aqui eu vou exibir uma relação de avisos. Então para isso eu estou usando o meu contexto aviso, e definindo o nome para ele, que chamei de data context. E aqui eu estou definindo uma consulta link. Eu estou mandando ele ir lá na tabela avisos, ordenar por hora e pegar os 100 primeiros avisos e criar uma consulta com uma lista de objetos, dos 100 primeiros objetos do tipo aviso que está na tabela avisos. Aí eu verifico se existe algum aviso, tá? Aqui eu vou colocar um nome, vou colocar aqui, quadro de avisos. Aqui eu vou verificar se a sequência contém algum elemento. Tá? Na primeira vez não vai ter nenhuma informação. Então ele não vai exibir, ele não vai entrar nesse laço for each. Ele vai exibir essa mensagem. Nenhum aviso publicado seja o primeiro, né? Na segunda vez, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer a minha coleção de objetos avisos e vai exibir o nome, a hora e a mensagem. Tá? Muito bem. E aqui embaixo eu defini um link, um href, e eu vou ter que criar uma página adicionar aviso que vai acionar essa action aqui, tá? Quando o usuário clicar nesse botão. Então aqui vai exibir todos os avisos. Então quando o usuário clicar aqui em adicionar, vamos colocar aqui, novo aviso, eu vou criar uma página agora para fazer isso. Então eu vou aqui em Pages, vou colocar Project, vou colocar Add New Item, Razor Page. Eu vou chamar essa página de adicionar aviso.
adicionar aviso. Certo? Então, ó, ele já definiu lá a estrutura, colocou a diretiva page, então isso aqui é uma Razor page, né? Então agora eu vou copiar e colar o código aqui, porque é código basicamente HTML, né? Então tá aqui, ó, adicionar aviso, né? Vai ser o título. E aqui, olha, eu criei uma linha, né? Aqui eu tenho um formulário. Estou usando o método post e aqui eu estou definindo uma label para exibir o nome e aqui um input text para exibir que ele vai é uma tag help onde ele vai renderizar o que? O nome do item, certo? E aqui eu vou informar o nome, que vai ser o nome da pessoa que vai publicar a mensagem, e aqui o texto da mensagem e aqui o button. Tá? Então, esse é o arquivo, é a página. Então, ó, adicionar aviso, tem a página já está criada. Agora eu tenho que adicionar o código do arquivo code behind, que está aqui. Ó. Tá? Então, aqui é que eu vou colocar o código. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a injeção, né? Do meu contexto, como eu faço num controlador. Vou criar um controller aqui, ó. E aqui eu vou referenciar o meu contexto. E aqui eu estou injetando o meu contexto. Da mesma forma que eu faço numa aplicação MVC padrão. Então agora, ó, eu tenho acesso ao meu contexto e todas as informações da tabela avisos. Então eu vou definir uma propriedade aqui, ó, aviso, que eu vou chamar de item, né? É do tipo aviso que eu vou chamar de item. Tá? E essa propriedade aqui, ó, eu vou dar um bind property. Então aqui eu preciso referenciar o Microsoft ASP.NET Core MVC. Estou vinculando essa propriedade, é uma propriedade de vinculação. Então aqui no get, o que eu vou fazer? Eu vou verificar if o get aqui, ó, se o item, né, for igual a null, significa que ele não existe. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma instância do meu aviso, certo? E aí eu vou atribuir a hora, como sendo a hora atual. Aqui eu preciso referenciar o system, né? Então, quando eu postar o formulário, né, eu vou verificar se existe um aviso. Se não existir, eu vou criar um com a hora atual, tá? Desculpa, aqui é no get, né? Agora que eu vou definir o post, eu vou dar iActionResult. Quando o usuário postar as informações, eu vou ter que validar o model, como eu faço no MVC, model e state, tá vendo? É a mesma coisa, o mesmo comportamento do MVC, ele tem acesso. Eu vou verificar se o modelo é válido. E agora, se o modelo for válido, se ele não for válido, né, eu estou colocando um not aqui, ó, eu vou retornar a página. E se ele for válido, o que eu vou fazer? Aí eu vou salvar as informações que foram postadas. Para isso, eu defino um ID, né? Aí eu pego o meu context, a minha tabela avisos.
adiciono esse item no meu contexto, que representa um aviso, né? E depois, para me persistir no banco de dados, eu tenho que dar um save changes, né? Save changes. E aí eu dou um return, mando ele redirecionar, redirect to page. To page, que vai ser a minha página index. Certo? Então aqui, ó, recapitulando, aqui no get, ele vai apresentar o formulário, né? E vai definir a hora. Aí o resto eu vou ter que informar o nome e a mensagem. E vou postar. Quando eu postar, eu verifico se é válido, atribuo aqui o item com as informações, persisto as informações e redireciono para a página index. Tá? Vou dar um vídeo para ver se não tem nenhum erro. Então aqui é um exemplo bem básico de usar Razor Pages, né? Eu estou usando aqui o Entity Framework, abordagem Code First, definir o modelo de domínio, definir o contexto, definir a string de conexão, né? Registrei aqui o meu contexto e informei que configurei aqui o contexto para se conectar com o meu SQL Server usando essa string de conexão. Tá? Já apliquei o Migrations e agora defini na página index, ele vai exibir um quadro de avisos, onde eu estou obtendo os primeiros 100 avisos ordenados por hora, né? E quando ele clicar em adicionar, eu vou aqui, ele vai na view, né? Vamos na página primeiro, ele vai exibir aqui a página, eu vou informar o nome e a mensagem e vou postar. Quando eu postar, no get ele exibe a página e no post ele persiste as informações. Então vamos executar. E vamos ver como é que funciona. É uma aplicação bem simples, mas já deu para você ter uma ideia, né? De como utilizar a Razor Pages. Até aqui, ó. Nenhum aviso publicado, seja o primeiro. Então, adicionar novo aviso. Então, vou colocar aqui, ó, Macorati, mensagem do Macorati. Então, tá avisado. Olha lá. Quem postou o aviso, a data e a hora. Vamos adicionar um outro aviso. Vou colocar aqui, ó, teste. Mensagem de teste. E assim vai. Tá? Olha lá. Mensagem de Maria. Mensagem da Maria. Tá? Então ele vai publicando no quadro de avisos. A Maria foi a última, o horário, o teste foi o anterior e assim sucessivamente. Então está aqui a nossa aplicação usando Razor Pages, onde eu apliquei os mesmos conceitos de uma aplicação MVC. Né? A única diferença foi o tratamento aqui que foi dado às Razor Pages, né? Onde eu defini aqui no código da página e o código do arquivo Code Behind, onde eu usei onGet e onPost para tratar o get e o post. Tá? Usando o contexto da injeção de dependência, né? Da mesma forma que eu fazia nas aplicações MVC, registrando o contexto, né? Definindo a string de conexão, certo? Então era isso que eu queria mostrar. Até a próxima aula.